Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Quando a gente olha para o mundo dos negócios, é quase uma obrigação observar tendências, perspectivas e novos hábitos de consumo. Com a pandemia da Covid-19, tivemos muitas mudanças que pareciam temporárias, mas elas foram ficando e já estão definitivamente no nosso dia a dia. Você já pensou que muita coisa do novo normal pode simplesmente se tornar o normal? Na economia, um setor em especial tem passado por esse processo, o comércio eletrônico. A pandemia acelerou de forma surpreendente o crescimento desse mercado, beneficiando muitas empresas que atuam nele. Mas até onde vai esse crescimento? O que a gente pode esperar para esse e para os próximos anos? E que oportunidades essa nova realidade oferece? Eu sou Yolanda Fordeloni e no episódio de hoje do podcast Klabin Invest, nós vamos entender melhor como a expansão do comércio eletrônico acaba favorecendo não só as redes de varejo ou marketplaces, mas toda a cadeia que participa do e-commerce. Eu estou falando também do segmento de embalagens. E para nos ajudar nesse desafio, hoje nós recebemos o Luiz Maurício Garcia, que é sócio da Apex Capital e analista de empresas, ou seja, de tendência de mercado, o Luiz entende, não é, Luiz? Seja bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado, Yolanda. Mais uma vez, obrigado a Klabin também pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos abordar um pouco esses temas hoje, que são bem interessantes, sim. Obrigada a você aí por reservar esse tempo para conversar com a gente. E também está com a gente o Amit Eisler, cofundador da Zissu, marca nativa digital que tem como propósito redefinir a relação das pessoas com o sono através de produtos que reúnem design único, inovação e tecnologia. Tudo bem? Bom dia, Yolanda. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Super prazer poder bater esse papo com vocês hoje. E quem vai nos contar como as embalagens se tornam cada vez mais essenciais para esse setor funcionar é o Roberto Bisogni, que é gerente comercial de embalagens da Klabin. Seja bem-vindo, Roberto. Yolanda, obrigado pelo convite. Um prazer aí dividir com o Luiz e Amit e com você para a gente falar um pouco desse mercado. Prazer é nosso e eu já vou começar com o Luiz, falando um pouquinho de tendências. Acho que está bem claro para a gente que é uma tendência essa digitalização. Eu ouso dizer que todo mundo que está escutando a gente fez uma compra online, consumiu algum serviço que antes era oferecido de maneira offline, como atendimento médico, terapia e por aí vai, no mundo digital. Se é uma tendência essa digitalização, quais são os insumos que mostram isso, Luiz? Eu acho que desde o início, né, da pandemia nós vimos primeiro uma mudança no patamar, né, um aumento muito forte dessas atividades digitais envolvendo o e-commerce. E eu acho que ao longo da pandemia, como nós já estamos aí há mais de um ano nesse processo, acho que as pessoas se acostumaram muito, né, a essa compra pelo e-commerce, a facilidade que oferece, e com isso nós acreditamos que a demanda pelo e-commerce, ela de fato mudou de patamar. Então, por mais que com a reabertura agora de lojas físicas, etc., nós possamos ver uma leve volta, né, nesse patamar atual que nos encontramos, ainda assim, sem dúvida, a gente já parte de um ponto bem mais alto do que pré-pandemia. Alguns dados interessantes aqui que eu compartilho com vocês, aqui que a Klabin também usa, né, como fonte, né, de conhecimento do setor, mas é um crescimento do e-commerce no Brasil da ordem até de 68% em alguns segmentos, conforme dados da ABECOM. Alguns também estatísticas mostram que já foram 301 milhões de pedidos online e uma receita bem relevante, né, no ano passado, na casa de quase 130 bilhões. E um ponto também super interessante é que 20 milhões de consumidores realizaram pela primeira vez uma compra pela internet. E 150 mil lojas também passaram a vender por meio de plataformas digitais. Então, de novo, é uma tendência que veio para ficar. O e-commerce, né, já era algo que tinha uma perspectiva de crescimento muito forte no Brasil e a pandemia, sem dúvida nenhuma, acelerou esse processo.
Interessante esse dado que você mencionou de 150 mil lojas terem passado a vender pelo online, que mostra que, enfim, está todo mundo entrando nesse mundo digital. Mas do mundo dos investimentos, o que a gente viu é que teve um impacto bem grande esse aquecimento do e-commerce nas empresas que são listadas lá na Bolsa. Eu estou falando das empresas de varejo. Como é que você enxerga isso, Luiz? Eu acho que as empresas que tinham, de fato, né, uma agilidade, né, em uma plataforma pronta para, vamos dizer assim, surfar essa onda de crescimento mais forte que veio com a pandemia, né, do Covid, de fato se beneficiaram muito, né, não só no Brasil, mas em vários países. Nós vimos aí várias matérias publicadas também só sobre o aumento do valor de mercado de grandes empresas, da Amazon. Aqui no Brasil nós vimos, né, também grandes empresas representantes desse setor, algumas empresas também indo pela primeira vez, né, como a gente comentou aqui, para esse mundo online. Então, acho que a valorização dessas empresas foi muito expressiva, né, de algumas das empresas que atuam nesse segmento foi muito expressiva, mas acho que não só isso, né, nós vimos também as empresas crescendo muito com o marketplace, que é possibilitar que lojistas menores vendam através dessas grandes plataformas de mercado, né. Então, elas também ajudam lojistas menores a prover esse canal, dando acesso, dando tecnologia, promovendo a entrega. Então, acho que também isso tudo foi bem relevante. Bom, e todo esse crescimento do e-commerce, sem dúvida, movimentou outros setores. Um deles é o de embalagem de papel. Aqui no Brasil, a Klabin hoje é o maior player desse mercado. E aí eu queria te perguntar, Roberto, o ano é 2020, vocês já estavam esperando esse crescimento, esse boom do e-commerce? O e-commerce é algo que já vem crescendo bastante, né? Quando a gente acompanha esses dados que o próprio Luiz dividiu também, tem outras fontes aí, Ebit também, Ebit Nielsen divulgou alguns dados aí, na média dos últimos 10 anos cresceu praticamente 20% ao ano, né? Então é algo que a gente já esperava o crescimento, né? Mas como você disse, 2020 foi muito atípico, né? E no geral, né? Não estou nem falando especificamente do e-commerce, a gente viu mudanças muito significativas no hábito de consumo, mudanças de mix, né, dentro da forma do que as empresas estavam comprando da Klabin, do ponto de vista de embalagens. O e-commerce seguiu a mesma toada, né? Então, a gente teve um ano bastante atípico, de crescimento bastante significativo, né? Como eu disse, praticamente todos os segmentos cresceram muito, e dentro desses segmentos, o e-commerce também acompanhou. A gente teve um crescimento muito forte dentro da Klabin, o Luiz comentou aí de 60%, se eu não me engano, é o que a ABECOM acabou sinalizando em alguns segmentos. A Ebit Nielsen sinalizou 41% ano passado. A Klabin, na expedição de embalagens do ano passado para e-commerce, a gente cresceu mais de 120%. Né? Então, foi um movimento muito grande. A gente foi muito procurado pelo mercado, mas a gente, até para manter o bom nível de serviço de atendimento com nossos parceiros atuais, a gente preferiu manter o foco. Então, esse crescimento é praticamente o crescimento dos clientes que já eram parceiros da Klabin. A gente teve importantes parceiros nossos já de alguns anos, como o Mercado Livre, por exemplo, que somente ele cresceu quase 130% dentro da Klabin. Né? Bastante coisa. Bastante, muito significativo. Né? A gente pega, por exemplo, o varejo, né? A entrega de compras, né? Que acho que essa é uma mudança de hábito bastante interessante que aconteceu ano passado, que é essa compra online do supermercado, né? Que a gente não costumava fazer. E esse volume, por exemplo, cresceu mais de 50% dentro da Klabin. Então, é fato que a gente teve uma mudança, o crescimento foi muito mais intenso, mas eu diria que até em função da estratégia nossa de atendimento desse mercado não ser algo recente, a gente já está presente atendendo o e-commerce há algum tempo, eu diria que a gente conseguiu manter aí um bom atendimento para todo esse mercado. E a demanda cresceu tanto que vocês criaram até um produto novo no meio do caminho, né? O ano passado ele acelerou uma ideia que a gente já tinha de criar uma estratégia um pouco mais estruturada de atendimento para esse mercado de e-commerce, que foi o e-Klabin, né? Então, a gente começou a sentir, a gente começou a ser demandado de empresas dos mais variados ramos, portes e com demandas diferentes, e a gente percebeu que a gente precisaria dar uma acelerada na nossa estratégia para atender esse mercado, para, de fato, a gente se consolidar como o principal fornecedor de embalagem de papel para o e-commerce no Brasil, né? Então, a gente sentia, por exemplo, o Mercado Livre, uma Amazon demandando muito,
a gente sentia algumas empresas com seus canais próprios aí de venda de e-commerce também, com demandas diferentes, mas também nos provocando bastante, e a gente via, como o próprio Luiz comentou aí, das 150 mil novas lojas, são normalmente micro e pequenos empreendedores, que às vezes têm uma demanda específica de embalagem, mas um volume menor. Então, a gente tinha um range muito diferente, né, muito amplo e muito diferente entre eles, da demanda por embalagem. Então, a gente decidiu, de fato, estruturar de uma forma um pouco mais acelerada o E-Klabin, né, que a gente lançou agora no começo de 2021, que é justamente o guarda-chuva, a nossa estratégia guarda-chuva para atender todo esse mercado, seja para uma demanda muito grande, como, por exemplo, eu disse, Mercado Livre, uma Amazon, seja para uma startup que também está começando, ou seja para um microempreendedor que tem um negócio pequeno, que precisa de algumas embalagens. O fato é que agora a gente tem condição de ofertar soluções de abastecimento com diferentes apelos aí para todos esses diferentes potenciais consumidores, né? Ou seja, a venda online já era uma tendência, mas a pandemia acabou acelerando esse processo para todo mundo, né? Inclusive para os pequenos. Como é que você está enxergando 2021, Roberto? Vai continuar essa tendência? Para a gente não resta a menor dúvida, né? A questão talvez é que talvez não seja tão acelerado quanto foi o ano passado, né? Acho que vai depender muito da efetividade da vacina e de outras questões que não vem ao caso aqui, mas a gente, vamos dizer, se antes desse mercado a gente acompanha alguns indicadores aí do movimento compra e confie, que apontava 5 a 6% do varejo era o e-commerce, a gente teve picos no ano passado, em novembro, de 14,4%, né? Quando a gente olha para uma média do ano, a gente acredita que isso vai estacionar entre 9% e 10%. Isso é uma visão da Klabin, né? Então, a gente não tem a menor dúvida que isso vai continuar crescendo, esse movimento vai continuar crescendo, as demandas vão aumentar, e a gente quer estar 100% preparado para ser o parceiro das empresas que precisarem de soluções de embalagem, né? Luiz, você que enxerga o mercado de uma maneira mais ampla, também enxerga esse movimento? Sim, eu acho que a nossa expectativa, não só nossa, né, mas também com base em algumas consultorias, como o próprio Roberto citou, os dados da Ebit, Nielsen estima um crescimento ainda próximo a 30% no e-commerce em 2021, e eu acho que as pessoas perceberam que alguns itens, né, das suas compras recorrentes podem ser feitos dessa forma, e eu acho que também tem mais empresas, né, aderindo, você aumenta o leque de oferta possível para os consumidores, né? Então acho que tudo isso corrobora um cenário de e-commerce crescendo num ritmo mais forte, sim. E eu queria que você também trouxesse para a gente um pouco de como o país está em relação ao mundo. Tem um potencial de crescimento ainda maior no longo prazo? Nós acreditamos que sim. O Brasil tem desafios históricos relacionados à logística, relacionados à complexidade tributária, né? Quando você leva um item de um estado para o outro e etc. Então, o próprio tamanho do país, né? Dimensões continentais. Então, existem alguns fatores que justificam essa menor penetração, né? Como o Roberto citou, né, algumas consultorias mostram o Brasil com uma penetração aí pré-pandemia na casa de 5% do e-commerce, pós-pandemia nesse 9% que ele mencionou, mas ainda assim, como nós vimos, com base nessas mesmas consultorias, né, que apontam China 35%, Reino Unido 22%, Coreia do Sul também nesse mesmo patamar, os Estados Unidos, né, também tem crescido muito rápido no e-commerce e também já tem uma fatia bem mais expressiva do que no Brasil. Então, acho que o potencial para crescimento é grande e nós esperamos que em 5 a 10 anos esse crescimento continue sendo forte, né? E que o Brasil alcance um patamar de representatividade do e-commerce em relação ao varejo, possivelmente, de novo, olhando dados estatísticos e projeções, pode mais uma vez dobrar em relação ao que temos hoje, né? Não seria nenhum desafio nós vemos isso. O investidor vai ouvir falar bastante ainda de e-commerce nos próximos anos, né? Ainda mais quem está se posicionando no investimento mais duradouro, de longo prazo. E aí eu queria perguntar para os dois, para o Luiz e para o Roberto,
Como é que vocês percebem as oportunidades dessas tendências? Tem outros setores além do e-commerce que se beneficiam dessa digitalização? Bom, nós acreditamos que sim, né, foi interessante porque nosso investimento em Klabin, ele começou de forma mais expressiva em abril de 2020. Então, em março, né, no início da pandemia, o mercado de capitais no Brasil e em vários outros países do mundo, né, sofreu muito, né, em função da incerteza gerada pela pandemia, daquele processo de lockdown, né, então, enfim, toda a incerteza daquele processo. E logo identificamos que a Klabin, por N razões, né, seria, na verdade, uma empresa que se beneficiaria daquela situação. Além do câmbio, né, que eu acho que é uma variável direta numa empresa exportadora como a Klabin, o segundo fator que nos chamou a atenção foi exatamente isso, embalagens, né? Então, o consumo em casa, seja, né, de alimentos, seja você, por exemplo, migrar o consumo de alimentos do canal, né? Então, você deixou de reduzir o consumo em restaurantes e fora de casa e aumentou o consumo dentro de casa. Então, mais compras em supermercados. Então, é menos embalagem a granel e mais embalagens, né, de consumo individual, né? Então, aumenta a demanda para embalagens Klabin. E o e-commerce, né, que é o tema da nossa discussão aqui, acho que sem dúvida nenhuma é algo que as pessoas em casa né, foram forçadas a isso e acabam vendo a comodidade, né, como eu disse, de muitos itens, né, que você de fato tem a facilidade da entrega em casa, que são itens que não requerem você experimente previamente ou, né, qualquer coisa nesse sentido. Então, eu acho que a Klabin logo despontou para a gente como uma das empresas beneficiadas daquele cenário. E, de novo, e não só do cenário em si, né, mas eu acho que da mudança de tendência, que é também o tema da nossa discussão aqui. O investimento que nós fizemos em Klabin, que ele é bem relevante, não teve como, né, objetivo só o curto prazo, mas também pelo fato da nossa visão ser numa mudança de tendência, né, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje. Eu acho que complementando, Luiz, o que você falou, eu acho que está tudo muito ligado à mudança do hábito do consumidor, né? Eu acho que esse número de 20 milhões de novos usuários que você comentou é algo muito grande, né? Pensando que o Brasil é um país onde a gente ainda tem, né, muitas barreiras culturais para o início das pessoas entrarem, né, na questão do e-commerce. Ano passado, muita gente não teve muita opção, né? E teve que efetivamente começar a consumir através do e-commerce. E se essas pessoas tiveram uma boa experiência, provavelmente não vão deixar de comprar, né? Então, isso está trazendo toda uma mudança de hábito no consumo, que as empresas aí de toda a cadeia, e aí embalagens, lógico que também está incluído aí, a gente tem que se adaptar a todas essas mudanças, né? Então, isso acaba permeando outros segmentos, que não só o e-commerce, mas o que a gente sente é que é uma grande provocação numa empresa como a Klabin, as adequações, as mudanças de mindset que a gente tem para acompanhar essa mudança de comportamento, né? Uma delas, por exemplo, é a questão da gente ter uma agilidade muito grande, né, e se diferenciar disso no mercado, porque a velocidade com que as demandas surgem e a expectativa de uma resposta, seja de um projeto ou de uma embalagem pronta para determinado mercado, ela aumentou consideravelmente, né? Então, a gente, inclusive, está se estruturando justamente para poder entrar mais forte nesse mercado e dar essa resposta que esse segmento está precisando e está demandando tão forte, né? A gente vem fazendo alguns investimentos em processos, em tecnologia, justamente para poder criar um diferencial dentro de casa, para poder dar essa resposta o mais rápido possível e se consolidar como o principal player aí de embalagens de papel para esse mercado do e-commerce. Aqui na Apex, como parte do nosso processo de investimento, nós olhamos muito para vantagens competitivas, né, das companhias, né, e eu acho que a Klabin, ela se beneficia muito do que nós chamamos de tendências seculares, né, então, que são aquelas tendências que é quase que inevitável, né, vamos dizer, em função de todo o ambiente, de todo o cenário, que elas continuem acontecendo, né, então, o crescimento do e-commerce, eu acho que é uma delas, e a outra é a mudança de embalagens
a substituição de plástico-papel, né? Ou seja, mais embalagens biodegradáveis e menos embalagens de plástico. Também toda essa questão, essa agenda de sustentabilidade, etc., que é um ponto que nós olhamos muito aqui. Então, acho que a Klabin, nós gostamos muito da versatilidade, o mix de produtos da empresa, também o fato dela poder, né, da Klabin ter essa flexibilidade de atuar tanto no mercado externo quanto no mercado interno, maximizando o retorno para o acionista, né? Então, eu acho que essa versatilidade e o fato da Klabin se beneficiar de duas dessas tendências seculares relevantes também são muito importantes para a companhia, né? Isso é, de fato, um fator importante, né? A gente reforça bastante essa questão da sustentabilidade não é algo novo na nossa agenda, né? Isso é característica desde os nossos fundadores, uma preocupação grande com a questão da base florestal. Então, a gente carrega isso há muito tempo. Agora, o fato é que justamente o mercado consumidor tem cobrado mais, né? Eu acho que essa discussão da substituição de embalagens por soluções mais sustentáveis, ela ganhou mais força. E a gente, lógico que fomenta bastante isso, o Amit pode comentar depois na sequência, mas isso faz parte justamente do nosso produto, né? Nós estamos entregando uma embalagem e tudo que acontece para trás, em toda a cadeia nossa, desde o manejo florestal, tudo está incluído naquilo. A gente não vai cobrar mais porque você quer ter um apelo maior ou menor em sustentabilidade, né? Isso tudo faz parte do pacote e é lógico que a gente tenta trazer esse assunto para discussão para a mesa, né? Junto aos clientes, cada vez de uma forma mais importante. Sustentabilidade, inclusive, que já foi pauta aqui de outros episódios do Klabin Invest, mas em resumo, então, esse movimento reúne uma preocupação maior do consumidor por embalagens mais sustentáveis, o aumento dos e-commerces, tanto das empresas quanto das pessoas procurando comprar online, e, por fim, o aumento de grandes players aqui no mercado brasileiro, né? A própria Amazon e Mercado Livre, que também são clientes aí da Klabin, estão ampliando a presença aqui no Brasil. Não é isso, Roberto? É isso mesmo, né? A gente, dentro da estratégia, como a gente falou do E-Klabin, um dos pilares importantes é justamente ter esses parceiros chaves dentro de casa, né? Então, esses marketplaces importantes. Então, o Mercado Livre, como eu já disse, que cresceu bastante aí em 2020, é um parceiro nosso aí desde 2018, que a gente vem trabalhando intensamente com eles, uma parceria muito interessante. E a Amazon já é uma parceria mais nova, né? O ano passado a gente começou a trabalhar com eles, com a operação deles no Nordeste, e agora com a aquisição dos negócios de embalagem da International Paper, ocorrida aí no final do ano passado, a gente acabou trazendo também um volume bastante considerável do restante das operações da Amazon no Brasil, né? É um pouco reflexo do que a gente pode oferecer, né, Yolanda? Ou seja, hoje a Klabin está com 15 plantas de papelão do lado espalhadas no Brasil, então a gente tem aí, em todas as regiões do Brasil, a gente tem uma planta. Então isso traz confiabilidade principalmente para essas grandes empresas que estão pensando em crescer, em abrir novos CDs, novos fulfillment centers aí no Brasil. A gente sempre vai ter uma planta da Klabin para a produção de embalagens próximos desses CDs, sem falar de toda a questão da confiabilidade que a gente traz pelo fato de ter toda a nossa operação integrada, desde a operação florestal, a conversão em celulose, a produção de papel e, finalmente, a conversão em embalagens, né? Então, de fato, esses grandes players, eles são chaves para a gente tem feito aí muito para conseguir atendê-los e, de fato, construir essa parceria tão grande e que seja a mais duradoura possível, né? A gente está olhando realmente parcerias de longo prazo nesse segmento, porque a gente imagina esse crescimento que a gente vem falando aqui, e a gente quer crescer junto com ele. E eu diria que a embalagem se tornou um item essencial na experiência de compra desse consumidor. E por isso eu queria chamar aqui para a nossa conversa o Amit, que é cofundador da Zissu, para contar um pouco o que eles fazem, né? Porque, enfim, eles transformaram uma compra que a gente estava acostumado a fazer no offline, enfim, de todos os produtos que envolvem sono, colchão, travesseiro, lençol, numa experiência online. Como é que funciona isso, Amit? Legal, Yolanda. Então, a gente criou a Zissu lá em 2016, exatamente para ser uma marca que conecte as pessoas com o sono. Quando a gente olha o tripé de saúde e bem-estar, é alimentação, atividade física e sono. E eu tenho certeza que quando vocês pensam
nas outras duas vertentes de alimentação, de esporte, tem uma série de marcas bacanas, marcas aspiracionais que vem à mente de vocês. Quando a gente pensa em sono, quando a gente estava criando a Zissu lá em 2016, a gente rodou pesquisa com centenas de pessoas e a primeira coisa que vem na cabeça delas é algum nome de remédio ou melatonina. Então, não necessariamente é o tipo de relação que a gente quer ter com uma necessidade tão fundamental no nosso dia a dia. Então, a gente criou a marca exatamente para redefinir essa relação das pessoas com sono e a gente precisava começar por algum lugar e a gente escolheu o mercado de colchões, né? O colchão ele é o grande símbolo do sono, ele é o chassi do ambiente do quarto e as pessoas compram colchão do mesmo jeito há décadas. Como a gente gosta de brincar, uma indústria completamente adormecida. Então, a gente foi estudar o comportamento de compra, o comportamento de uso das pessoas nessa vertical e a gente percebeu que o consumidor tinha uma dificuldade gigantesca de escolher o colchão ideal. Você entra naquela loja super tradicional, aquele marketing manipulador, o vendedor querendo empurrar aquilo que tem mais comissão, aí ele começa a falar de mola ensacada, espuma da NASA, e você não tem a menor ideia do que o cara está falando. Você deita 30 segundos em cima do plástico para decidir o produto que você vai usar pelos próximos 10 anos. Então, a gente repensou toda essa relação, todo esse processo, toda essa jornada e desenvolvemos o colchão icônico da Zissu. A gente ficou quase um ano para entender as dores do consumidor, o que a pessoa busca num colchão ideal e desenvolver um modelo de negócio de venda direto ao consumidor. A gente tirou os intermediários desnecessários da cadeia. Para você ter ideia, hoje, na indústria tradicional, um colchão que sai por R$200 da fábrica chega a custar até R$1.000 para o consumidor final pela complexidade, pelo número de intermediários, distribuidor, revendedor, varejista, enfim. Então, a gente vem com um modelo de negócio nativo digital, direto ao consumidor, para criar essa relação super íntima e transparente. E aí, para isso, a gente desenvolveu uma série de diferenciais, não só no produto, mas na experiência como um todo. Então, uma delas é que a gente oferece 100 dias de teste para o consumidor. A partir do momento que o produto chega na casa da pessoa, ela tem 100 dias para usar, do jeito que ela quiser. Se por acaso não gostar, não se adaptar, entender que não é o produto ideal, a gente devolve 100% do dinheiro, retira o produto na casa da pessoa, sem burocracias e sem cerimônias. E aí, para poder viabilizar isso, para poder entregar um colchão na portaria da casa das pessoas no Brasil inteiro, com uma venda online, a gente foi pioneiro no Brasil numa tecnologia que se chama Bed in a Box, cama na caixa, ou colchão na caixa, que é uma tecnologia que revolucionou o mercado americano de colchões. Hoje quase 20% do mercado americano já é vendido com essa tecnologia, e a gente foi pioneiro em trazer isso para o Brasil, e para isso a gente precisava de alguém especializado em box, em caixa, para poder realizar essa entrega de forma confiável, de forma segura, de forma que a experiência fosse bastante bacana para o consumidor. Conseguimos encaixar uma reunião na agenda do Roberto, isso foi lá em finalzinho de 2016, a empresa ainda estava no PowerPoint, literalmente, e a gente precisava convencer uma empresa como a Klabin, especialista em embalagens, que ela deveria, além do que ela já faz muito bem, que é atender indústria de alimentos, produtos de limpeza, construção civil, enfim, colocar o colchão dentro de uma caixa. E hoje a gente, além do colchão, tem toda uma família de produtos, uma família de caixas que levam os nossos produtos para a casa do brasileiro em qualquer lugar do nosso país. E para a gente, além de toda a questão do transporte, da logística, porque essa tecnologia reduz em até 80% o custo de frete, tem a questão da sustentabilidade que o Roberto comentou, então o selo de FSC, de reflorestamento, que está presente em todas as nossas embalagens, e acima de tudo, muito mais do que o transporte, é ter uma experiência completamente diferenciada para o consumidor. A nossa embalagem do colchão, ela tem 1 metro de altura por 45 centímetros de largura
Cabe no porta-mala, né? É um verdadeiro outdoor ambulante, cabe no porta-mala de qualquer carro, e com isso a gente consegue viabilizar esse modelo de entrega direta para o consumidor. Bom, a Zissu é uma startup e quando a gente fala em startup, a gente lembra de tecnologia e inovação. Vocês trouxeram para o Brasil um produto que realmente não tinha e que exigiu aí uma série de estudos, né, de busca de parceiros que atendessem ao que vocês estavam buscando criar. Eu queria perguntar para você, Abit, a parte da customização da embalagem foi um processo importante no estudo, na criação da empresa? Com certeza. Como eu disse, a embalagem dentro do nosso modelo de negócio, além de viabilizar a entrega direta para o consumidor e reduzir o custo de frete, ela é um ponto fundamental na experiência do consumidor. Muitas vezes é o primeiro contato físico que ela tem com a nossa marca é quando o produto chega na portaria da casa dela. Então, a gente precisava que a embalagem transmitisse o propósito da marca, o valor do produto e, obviamente, não só em termos de resistência para ela chegar de forma impecável na casa do consumidor, mas também em termos dessa comunicação e dessas mensagens-chave. Então, sem dúvida nenhuma, ter a possibilidade de trazer a nossa marca e trazer toda essa comunicação através da embalagem é fundamental. Isso se dá não só nos colchões, como eu comentei com essa tecnologia do Bed in a Box, mas com outros produtos, e a Klabin tem uma nova tecnologia que ela tem usado em algumas situações, que é a impressão digital, que a gente consegue fazer, de fato, praticamente uma personalização na embalagem. Você tem percebido isso, Roberto, essa busca por customização, não só, enfim, do mundo aí do sono, né, que o Amit estava comentando, mas no mercado como um todo? Demais, né, Yolanda? Primeiro, assim, só falar, a gente tem muito orgulho desse case que a gente tem com a Zissu, né, porque tudo que a gente tem hoje, acho que muito do que a gente tem de capacidade de entregar customizações de embalagem se deve bastante também às provocações que a gente vem tendo por parte da Zissu aí desde o final de 16 e início de 17, quando a gente começou, né. Então, como ele disse, primeiro foi fazer a caixa do colchão, do Bed in a Box, foi um desafio muito interessante, que a gente envolveu várias áreas nossas aí para trabalhar em conjunto. Essa questão do apelo visual, né, a caixa ela não está ali somente para proteger o produto, mas ela ajuda a vender, ela ajuda a entregar uma experiência diferente para o consumidor, tudo isso traz apelos que não são normalmente a prioridade nesse mercado de embalagens, né. É fato, né, essa questão da customização, a gente vem vendo cada vez com uma frequência maior, demandas aí do mercado, empresas, como eu disse, preocupadas com a imagem que ele entrega para o seu cliente final, né, ou seja, a embalagem tem não só que proteger o produto, tem que chegar íntegro ali, mas ela pode ajudar a criar uma experiência muito melhor para quem está comprando, né, e várias marcas estão efetivamente preocupadas com isso, e têm nos procurado querendo saber como que a gente pode ajudar a desenvolver uma solução que entregue isso para o cliente final, né? Então, voltando a falar da estratégia do Klabin, uma das coisas é justamente essa, né? A gente poder ter uma solução, entregar uma solução para eles, que independente se a minha demanda, se eu preciso fazer uma impressão digital, se eu preciso, é uma embalagem mais simples, mas eu quero entregar algo diferente para o consumidor. A gente tem uma estrutura, uma equipe, equipamentos, tecnologia que pode ajudar essas empresas a buscarem esse tipo de embalagem. Então, a gente vê essa demanda já crescendo bastante, a gente acredita que isso vai crescer ainda mais, e a gente está se estruturando aí para poder absorver todo esse tipo de desafios que acabam surgindo para a gente. Bom, começando pelo crescimento do e-commerce, passando pelo impacto disso no setor de embalagens e finalizando com um case bem específico e bem interessante da Zissu, eu queria agradecer demais a sua presença, Luiz. Obrigada aí por ter compartilhado tanta informação com a gente. Obrigado a vocês, acho que foi bem bacana e sempre bem interessante também conhecer essas iniciativas da Klabin, que permitem, né, prover embalagens exclusivas e atender um espectro amplo de clientes e das demandas do mercado também. Obrigada a você também, Roberto, por trazer todo esse contexto de como o crescimento do e-commerce está impactando as embalagens de papel aí da Klabin. Obrigado, Yolanda, pelo convite, pela oportunidade de ouvir um pouco do Luiz, trocar algumas ideias novamente aí com o Amit, e torcendo para que esse mercado continue crescendo conforme nossas expectativas.
Obrigada, Bit, por finalizar aí com chave de ouro, explicando na prática como é que funciona essa interação entre e-commerce e embalagens. Obrigado, Yolanda, pela condução, super bacana o papo. Luiz, um prazer muito grande compartilhar a sala com você. Roberto, além de parceiro, agora amigo de longa data e que faz parte aí, sem dúvida nenhuma, da história da Jornada das Sul. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pessoal. Obrigada a vocês. Bem, como a gente acabou de ouvir, existe uma relação direta entre a maior digitalização das nossas atividades, o crescimento do e-commerce e a necessidade de mais embalagens para proteger e transportar um número cada vez maior e diverso de itens. E quem se preocupa com o impacto ambiental dessas embalagens, afinal muitas estão sendo descartadas, sabe da importância do uso de materiais recicláveis e renováveis. O papel é assim, sustentável por natureza, e está em sintonia com o que a gente espera para o futuro. Tenho certeza que esse é o pensamento de cada vez mais investidores também. Por isso a gente não se cansa de dizer, quer saber mais sobre a relação entre o mundo dos investimentos e a sustentabilidade? Então siga o Klabin Invest lá no canal da Klabin no YouTube e continue ouvindo a gente aqui no Spotify. Obrigada pela audiência e até a próxima conversa. Klabin Invest. Para melhores escolhas.